Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o jornalista Franklin Martins, ministro da Secretaria de Comunicação Social entre 2007 e 2010. Franklin está lançando a obra Quem Foi que Inventou o Brasil? Uma pesquisa de 18 anos onde conta a história da música popular brasileira do início do século passado até 2002. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Andréa Jubê, jornalista do Valor Econômico. Contamos, como sempre, com a participação do Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Franklin. Boa noite, Paulo. Franklin, você que tem esse livro assim, monumental, enorme, cujo grande prazer é ir lendo aos poucos, parando, descobrindo uma coisa interessante aqui, uma coisa ali, porque só o primeiro volume, são 3, tem aqui 635 páginas. Então, vamos comprando e volume que é muito bom para consultar. Então, eu vou dizer assim, que tem uma coisa que vem muito a propósito, que hoje me chamou a atenção, que é a Marcha do Golpe. Em 1955, ou seja, 60 anos atrás, houve dois movimentos para tentar impedir a posse de Juscelino Kubitschek. E a música popular, que o livro todo retrata, participando politicamente, bastante ativa, lançou uma marchinha muito interessante no Carnaval, onde se celebrava a vitória contra o golpe. Eu vou ler até um texto para que ninguém aqui tenha confusões sobre a marcha. A marcha é assim: você quis me dar um golpe, mas eu soube me esquivar. Já lutei com Hélio Gracie, já briguei com Valdemar, que eram grandes lutadores de jiu-jitsu e luta livre na época. Sou ligeiro como bala, sou forte como canhão. O seu golpe não abala a minha Constituição. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, de um momento assim, que certamente tem a ver com muitas coisas, inclusive o dia de hoje. Queria que você comentasse um pouco se o papel da música continua o mesmo, se ele mudou, como é que a gente pode ver isso aí? Ô, Paulo, eu acho que uma característica que me impressionou muito ao longo dessa pesquisa é a característica que a música brasileira tem, que ela faz a crônica da vida política. Meu livro não é sobre música no geral, é sobre a relação de música com política. Desde 1902, que é a data das primeiras gravações fonográficas no Brasil, até 2002, até a vitória do Lula. São 100 anos, é o século XX. E eu posso dizer o seguinte: não há fato relevante na vida política nacional que nesse período não tenha sido objeto de uma ou mais músicas compostas no calor dos acontecimentos. Eu não estou me referindo a músicas que foram compostas 20, 30, 40 anos depois. É músicas compostas na época e geralmente gravadas na época. Então, todos os fatos políticos da nossa história republicana, praticamente, eles são cobertos pela música. Por quê? A nossa música tem essa característica de fazer uma crônica da vida política nacional. Não é apenas da vida política nacional. Ela faz a crônica de tudo que acontece no país. Relação intensa entre música e política existe em outros países. Você pega a Revolução Mexicana, é cheia de corridos. Você pega a Guerra Civil Espanhola, cheia de coplas, de canções. Você tem na Revolução Francesa, você tem na Comuna de Paris, você tem as canções da resistência antifascista na Itália, você tem as canções do peronismo. Mas, geralmente, nos países, essa relação é intensa nos momentos de grande confrontação, de grandes conflitos políticos e sociais, de guerra, revoluções, traumas sociais. Superado aquele momento, a produção musical sobre política cai, porque um dos lados vence, reprime o outro, etc. E tal. No Brasil, o que me impressionou é que essa relação entre a música e a política é constante, é permanente. Por quê? Ela tem uma característica não de ser só uma música engajada ou militante, como é a música nos grandes momentos de conflito. Ela faz a crônica da vida política nacional. Por que faz a crônica da vida nacional? É porque a nossa música tem uma característica, eu acho, diferente das outras, que já vem lá do período primeiro do Brasil Colônia. A nossa poesia é uma poesia muito sarcástica, que gozava muito os poderosos, etc. Depois, quando a família real vem para o Brasil, é cheio de modinha gozando a família real, que vendia título de nobreza para fazer caixa para poder manter a família real no Brasil, etc. A partir de 1850, você tem um incremento dessa música sobre política e sobre os costumes, de um modo geral, no que começa a ter das cançonetas que chegam, que vêm da chansonete francesa,
Depois dos cafés dançantes, tinha os primos pobres dos cafés dançantes no Rio, que eram os chopps berrantes, que eram estabelecimentos que botavam alguém para cantar, para juntar público e vender bebida. Entende? E você tem o teatro de revista, que, como diz o nome, ele passava em revista os acontecimentos políticos do país. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o jornalista Franklin Martins. Franklin Martins nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1948, mas cresceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Filho do senador Mário Martins, jornalista e político, Franklin também seguiu essas duas vocações. Começou no jornalismo com 15 anos de idade, como repórter no Última Hora, pioneiro na imprensa popular brasileira. Em seguida, foi trabalhar na Interpress, agência de notícias ligada ao movimento sindical. Após o golpe de 1964, Franklin participou da resistência ao regime militar como líder estudantil. Depois da decretação do AI-5, ingressou no movimento revolucionário 8 de outubro e foi um dos organizadores do sequestro do embaixador Charles Elbrick, que forçou o regime militar a libertar 15 presos políticos. Perseguido pelos órgãos de repressão, Franklin morou em Cuba. Também viveu no Chile de Salvador Allende e morou 3 anos na França, onde se diplomou na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, ligada à Universidade de Paris. De volta ao Brasil, retomou a carreira de jornalista como repórter e editor em grandes órgãos de imprensa. Durante 8 anos e meio, foi comentarista da TV Globo, da Rádio CBN e da Globo News. Depois, fez comentários políticos para a Rádio e TV Bandeirantes. Convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2007, Franklin tornou-se ministro da Secretaria de Comunicação Social. Deixou o posto no final do governo Lula e, desde então, trabalha como jornalista e documentarista. Recentemente, lançou o livro Quem Foi que Inventou o Brasil. Em 3 volumes, a obra apresenta uma faceta do jornalista que só os amigos conheciam: o gosto pela música popular brasileira. Franklin, é uma honra estar entrevistando você. Você é um jornalista referência de ética e de bom profissional. E eu fiquei surpreso quando peguei o seu trabalho, porque é um trabalho de 20 anos, acho que, de pesquisa, né? E na altura do profissional que você é, que essa trajetória que você fez até aqui. E eu gostaria de saber, você que não só fez política estudantil, como também participou de um governo como ministro, de que maneira essa música crítica, essa sátira, esse humor que é feito pelo brasileiro no dia a dia dos acontecimentos do país, influenciou na Velha República? Porque eu pergunto da Velha República porque era um momento que tinha o voto de cabresto, era um momento que a política era muito reprimida, né? Como é que era naquele momento que surgem as primeiras gravações em disco? Ela já nasceu forte e bem-humorada ou era meio tímida? Não, ela já nasceu brincalhona e debochada. E isso vem do finalzinho do Império. O Brasil ganhou a Guerra do Paraguai, mas o Império entrou numa deterioração lenta, gradual e segura. Ele levou 20 anos acabando e não tinha uma alternativa. Então, esses momentos onde a sociedade já cansou do velho e ainda não construiu um novo, são momentos de certo desencanto, de brincadeira, de gozação. E isso coincide com um momento onde o teatro de revista, como eu estava dizendo antes, ele cresce extraordinariamente no Brasil. O que era o teatro de revista? Eram peças de teatro com música, cantadas, e que passavam em revista os acontecimentos políticos, culturais, comportamentais dos últimos meses. Isso formou uma tradição de gozação em cima das autoridades. A primeira música do livro é uma música chamada As Laranjas da Sabina, que é uma música que foi gravada em 1902, embora a gravação que acompanha o livro é de 1904, mas ela foi composta em 1890. Ela foi levada ao palco em janeiro de 1890, portanto, menos de 2 meses depois da proclamação da República. E ela aborda um episódio
ocorrida, eu acho que em junho ou julho de 1889, portanto, meses antes da proclamação da República, que é interessantíssimo. Um chefe de polícia proibiu uma vendedora de frutas de continuar vendendo frutas, laranjas, em frente à Faculdade de Medicina. Ela se chamava Sabina. Então, os estudantes fizeram um protesto para defender o direito dela de vender laranjas. Saíram pela cidade com uma faixa na frente, o exterminador das laranjas, etc. Fizeram uma brincadeira, foram aplaudidos na cidade toda, e aquela brincadeira virou uma manifestação republicana. E Sabina, que era uma vendedora de laranjas, sem saber, virou uma bandeira republicana. Então, são fatos assim, e isso entrou numa revista de teatro feita pelo Arthur de Azevedo, que era o grande nome da época, já no iniciozinho da República. E assim você vai tendo sobre tudo. Você vai ter sobre a revolta da chibata, você vai ter sobre a revolta da vacina, você vai ter sobre a vacina obrigatória, você vai ter sobre os costumes políticos, você vai ter sobre tudo. O voto de cabresto, a política de governadores, sobre tudo tem música fazendo piada e gozando. Já que a gente... desculpa, não. Mas ninguém corria risco de vida naquele momento? Assim, teve alguém que foi perseguido? Não, você tem mais tarde, ali perto de 22, você começa a ter problemas quando vem Arthur Bernardes governa em estado de sítio, entende? Então você tem problemas ali. Mas até 22, eu diria que as músicas gozam todo mundo e eram até razoavelmente bem recebidas, porque tem uma coisa importante, o Teatro de Revista criou essa tradição. Aí o que acontece? Em 1917 há uma transformação no carnaval no Brasil. O carnaval era uma festa bailada, saíam os cursos pela rua, as pessoas dançavam e tal. O Brasil passa a pular carnaval, a brincar o carnaval. É uma coisa sacudida, com marchinhas e principalmente com sambas marchados, entende? E o que é o carnaval? O carnaval é um grande teatro de revista a céu aberto, onde você não tem uma separação entre o palco e o público, entre o enredo é todo fragmentado, mas ele passa em revista os acontecimentos dos anos anteriores. Então, o carnaval embrincou com o teatro de revista e consolidou essa tradição de crônica da música sobre os hábitos, a economia, a cultura, o comportamento e também a política no Brasil. Já que a gente está aí no início do século XX, me chamou a atenção que uma das músicas foi gravada por você. Mamãe vai dizer ao papai que eu vou para a Guerra do Paraguai. O que foi? Por que você gravou essa música? Em que contexto que ela foi composta? É um caso muito interessante. Eu lendo um livro que é um clássico, o livro da Marisa Lira, sobre carnaval, canções de carnaval no Brasil, etc., e sobre as canções de um modo geral, ela se refere a uma música que era cantada na época da Guerra do Paraguai, entende? Eu, ao ler, ela tem uma estrofe, não tem a música, não tem partitura, eu, ao ler aquilo, eu disse, mas meu tio cantava isso. Eu me lembro de eu, garoto, meu tio lavando o carro e cantando essa música, só que ele cantava em duas estrofes. Eu não posso garantir que é a mesma música, mas eu tenho quase certeza que é a mesma música. Os versos eram ligeiramente diferentes. Mamãe vai dizer ao papai que eu vou para a Guerra do Paraguai. Aí a mãe responde, meu filho, o que vais fazer? Tu vais para a guerra, tu vais morrer. Isso nunca foi gravado, isso nunca foi registrado. Então, eu resolvi deixar isso, deixando claro que eu não sei se é a mesma música que o livro dela se refere, mas eu acredito que seja. Mas, de qualquer forma, é algo que mostra que já vinha do tempo do Império essa mania do brasileiro de fazer músicas sempre gozando os acontecimentos, entende? E se referindo aos fatos políticos mais importantes. Eu queria perguntar sobre um personagem que para mim foi uma descoberta, certamente a minha ignorância ajuda, mas é descoberta, que foi o Dudu Neves. De repente a gente descobre que tem um compositor negro, naquele Brasil que a escravidão era recente, e que é o grande compositor, é o grande cronista. E você fica curioso, você vê que tem uma vida interessantíssima. Como é que era? O cara foi agitador, foi bombeiro, foi grevista, e de repente vira um grande compositor. Como é que é essa história aí? Eu acho que o Brasil está devendo ainda um bom filme, um bom documentário sobre o Dudu das Neves, que, aliás, foi pai de um grande compositor brasileiro, Cândido das Neves, depois. Mas o Dudu das Neves, ele era, vamos dizer, um produto do chopp berrante, do café dança, mas principalmente do chopp berrante. Entende? Ele cantava para muito, era popularíssimo. Aliás, os primeiros cantores da indústria fonográfica no Brasil, quase todos vêm do chopp berrante ou então vêm do café dançante. Era uma pessoa que já tinha uma relação com o público, assim. Então, ele era uma pessoa com muita presença de palco, compunha,
embora não são registradas como dele as músicas, mas seguramente as músicas que ele cantava eram músicas dele, e ele talvez tenha sido o compositor e cantor que mais gravou músicas sobre política naquele período que vai de 1900 e pouquinho até 1910, 12, por ali. Em 1915 que ele chegou. Ele gravou músicas sobre todos os fatos políticos daquele momento. E ele dizia, porque ele escreveu um livro, onde ele dizia o seguinte: eu escrevo a música, eu faço a música, eu malho enquanto o ferro está quente. Entende? Ou seja, era a ideia de que ele era um artilheiro na área, pronto para tocar e fazer o gol, e marcando ali a bola, correndo atrás. Ou seja, ele não queria... Era uma coisa... O dele era atualidade, né? Era rapidez, entende? Então ele tem isso. Ele, de certa forma, ele é citado, sem que haja um nome, no Triste Fim do Policarpo Quaresma. Ele é o cantor negro que rivalizava com Ricardo Coração, entende? Quer dizer, então tem uma rivalidade, embora isso não é explícito no livro, mas é ele. E grandes cronistas da época se referiam a ele como aquele cara que comovia as multidões. Eu acho que é um personagem espetacular, pouco estudado, pouco conhecido, né? Importantíssimo no geral, entende? E, do ponto de vista de música sobre política, vamos dizer, de 1900 ali até 1915, por aí, é o principal compositor e cantor de música. A questão racial aparece muito também, a questão do preconceito. Como é que e quando começa a aparecer? De que maneira? O negro também compunha, imagino, né? Ali tem havia diferença entre o que o branco produzia, o que o negro produz. A questão do racismo estava presente. A questão do racismo está presente sempre, porque o racismo é uma coisa presente no Brasil, não é, entende? Algo que está presente na vida das pessoas de cor que sofrem preconceito e sofrem estigma e são humilhadas, etc. Então isso está presente. A forma de lidar com isso varia muito através dos tempos. Num primeiro momento, você apenas tenta afirmar a sua condição de cidadão. É uma coisa, eu lutei na Guerra do Paraguai, eu lutei aqui, eu lutei ali. A Guerra do Paraguai vira a forma do negro afirmar sua condição de brasileiro. Grande parte dos voluntários da pátria eram negros, entende? Então, você tem isso. Então, você tem o tempo todo, isso é um tema recorrente. Agora, é claro que ele, mais tarde, vai adquirir uma forma muito mais explícita, principalmente ali a partir da década de 70, quando a questão racial entra com muito mais força na agenda política do país. A luta contra a discriminação, pela igualdade, entra com muito mais força. A referência... Desse século. Do século XX? No século XX. Tá. Entende? Então, ela pega também depois, ela vai, por exemplo, discutir as origens africanas do Brasil. Entende? E nesse aspecto, o título do livro, Quem Foi que Inventou o Brasil, ele é o refrão de uma marchinha do Lamartine Babo de 1934, eu acho, que chama História do Brasil. Onde ele diz, quem foi que inventou o Brasil? Ele pergunta e ele em seguida responde. Foi seu Cabral, 2 meses depois do Carnaval, que aliás ele erra, porque ele diz que o Brasil foi descoberto no dia 21 de abril e foi no dia 22 de abril, e as pessoas nem reparam nisso porque estão pulando o Carnaval, mas ele diz que foi seu Cabral, foi Peri e Ceci, ou seja, os indígenas, e foram Ioiô e Iaiá. Ioiô é uma forma carinhosa de tratamento entre a população negra, principalmente na Bahia, embora é uma corruptela de senhor e de senhã. Mas Então, assim, quem é que inventou o Brasil? Foram os europeus, foram os africanos, foram os indígenas, foi a mistura de todos eles, entende? Quer dizer, então o que você pega aí, a marchinha, ela está dizendo sempre o seguinte, nós somos uma mistura, e é uma mistura não apenas de casamentos, etc., é uma mistura cultural, entende? Então a questão racial está presente o tempo todo. Nesse assunto, via o Facebook, o Josemir Francisco faz uma pergunta. A Guerra do Paraguai, como política de governo, a monarquia prometeu a libertação dos escravos, que não veio, que veio muito depois. Qual o peso disso a gente acha que teve nessa postura de crítica, de uma gozação, mas que é de quem desconfia, né? De quem não acredita muito, assim, acha a política muitas vezes. Qual a importância disso, dessa decepção, dessa coisa enganosa? Você acha que para formar esse caldo de cultura, que dizia respeito à metade da população brasileira, que foi enganada, né? Não, metade não, muito mais da metade. Tá certo. O Brasil é um país que foi até o início do século XX, colonizado pelos africanos contra a sua vontade. Para que se tenha uma ideia, em 1850, para cada cidadão branco no Brasil, havia 8 negros, ou mulatos. Para que se tenha uma ideia, nos Estados Unidos, na época da independência dos Estados Unidos, para cada negro havia
4 brancos. Ou Essa seja, a diferença proporção é é... totalmente Nós essa. somos um país colonizado basicamente pelos africanos. Nós fomos o país que mais trouxe escravos da África. 47% dos escravos que saíram da África e vieram para as Américas vieram para o Brasil. Luanda era o maior porto negreiro da África. O Rio de Janeiro era o maior porto negreiro do Brasil. Entende? Então nós temos que entender que a questão é uma migração forçada. Entende? E aqui eles não são cidadãos, eles são força de trabalho submetida a condições. Então, evidentemente, quando vem a Guerra do Paraguai, se promete quem for voluntário da pátria, quer dizer, que não era tão voluntário assim, ele poderá ser livre. Claro que isso despertou uma expectativa, entende? E isso é frustrado depois, porque entre o fim da Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura, são quase 20 anos, entende? Isso por quê? Porque o Império não conseguia enfrentar a economia baseada na escravidão. Ela não conseguia enfrentar isso. Eu queria um pouco para frente na história, assim, eu queria chegar nos anos de resistência à ditadura, que é o volume 2, né, do livro. Duas músicas que estão no livro, vou citar aqui Alegria, Alegria e Sou Louco por Ti, América, que são exemplos de músicas do combate à ditadura. Por acaso elas influenciaram as passeatas dos estudantes contra o presidente Collor em 1992. Como que você vê, por que as músicas de resistência à ditadura nos anos 60 influenciaram os estudantes nos anos 90 no Brasil? Eu acho que isso tem a ver com diversas coisas. Você pode até dizer também que teve uma minissérie muito importante, que depois que foram os anos... os anos rebeldes, onde essas músicas faziam parte da trilha sonora, encaixaram, etc. Mas, se você for olhar mais amplamente, havia uma semelhança, porque você tem um movimento estudantil que durante a ditadura enfrentou a ditadura e resistiu à ditadura, e você tinha, no período do início dos anos 90, ali, com a questão dos caras pintadas, também estudantes que estavam enfrentando. Isso quer dizer o seguinte, a música, ela é um grande repositório das questões e ela, ao mesmo tempo, oferece à sociedade de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais viva, mais vibrante, do que uma mera história de fatos, declarações, datas, etc. e tal. Eu digo o seguinte, não tem fato relevante da República que não tenha música composta na época. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos contar a história da República através da música. Vem a calhar, nós vamos ouvir o Clodô Ferreira, compositor de música popular brasileira. Ele gravou uma pergunta. Creio que um dos grandes méritos desses livros é considerar a música popular como um documento da história da sociedade brasileira, da cultura. Nesse caso, não seria bom se elas também fossem consideradas documentos a serem estudados nas escolas, incluído nos currículos das escolas? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu fiz o livro, senão já vão achar que eu estou querendo entender livro com as escolas. No Enem já usam, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que, da mesma forma que fotografias, da mesma forma que cinema, da mesma forma que literatura, a música, nos permite conhecer a história do nosso país, a história do nosso povo. E eu diria até com mais intensidade que outras manifestações artísticas. Por quê? Num país onde a maior parte da população não tinha acesso às letras, era analfabeta. A forma de transmissão da história é uma transmissão oral. E a transmissão oral se faz melhor quando ela é feita com rima e com música. Isso é uma tradição em todo mundo. Então, isso é uma das grandes razões, a meu ver, porque da nossa musicalidade. É por causa também da falta da educação formal no Brasil durante séculos. Então, não vamos nos esquecer que a primeira universidade no Brasil, ela vem no século XX. A primeira universidade no México é 1554, eu acho. No Peru, 1551 quebrado também. A primeira gráfica para imprimir livros no Brasil foi só depois do Dom João VI. Ou seja, a nossa colonização aqui era um pouco cavernosa. Franklin, então, vamos voltar um pouco no tempo, para os anos 30, né? Que é o momento que surge a era do rádio, né? Aquele momento a gente vai ter o Estado Novo e ele é muito mais opressor. As músicas conseguiam um espaço, essa música crítica,
dentro da rádio? Ou era mais as músicas românticas? Como é que era? Como é que foi esse período? Olha, até 37, que é a decretação do Estado Novo, a instalação da ditadura do Estado Novo, as músicas mantêm mais ou menos o mesmo padrão de antes, criticam, brincam, às vezes com um pouco mais de cuidado, etc. Porque você não tinha uma ditadura, houve uma revolução, a Revolução de 30, teve um período ali onde era um governo provisório, depois o Getúlio é eleito pela via indireta, tem uma Constituição, os partidos funcionam, vai ter uma eleição em 38, que é abortada pelo golpe de 37, mas a partir de 37, aí não tem mais música criticando o governo. O CIP, o DIP, né? O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, quer dizer, começa a estimular músicas de apoio ao Getúlio. O Getúlio percebia a importância da música na formação do prestígio dele. E isso, então, você tem uma música de um período de muita adulação política e sem permissão para críticas. Franca, vou interromper só porque nós fizemos uma pequena arte em que a gente vai mostrar músicas a favor do governo, mas durante o governo militar, que permite uma discussão até de diferenças, né? Vamos passar essas músicas, vamos ver isso aí, vamos ver esse papel contraditório de que a música sempre teve uma crítica, mas há momentos em que ela tem uma postura de adesão, não é? Contra os de adesão. Vamos ouvir. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Não era... a apropriação da música pelos governantes era parecido. Como é que a gente vê isso aí? Eu posso só fazer um complemento para pegar esse gancho, que é interessante, que no livro também mostra isso, que essa música foi utilizada pela Arena, né, na campanha política para pedir votos para o partido Arena na época. Essa música em particular é saudando a vitória da seleção e tal. Mas ela entra dentro daquele clima do ame ou deixo, ninguém segura esse país, Brasil, um país para frente, que é uma coisa muito marcante. 70, 71, 72 e já em 73 já começa a declinar. É semelhante ao que o DIP faz na época do Estado Novo. É semelhante, entende? Mas eu acho que o seguinte, não é só, e como era semelhante também que havia uma censura na época do DIP, havia censura na época da ditadura. Agora, eu acho que tem também, não é que sejam músicas só encomendadas, eu acho que tem pessoas que entraram no clima, entende? E achavam que aquilo, o Brasil estava vivendo um momento bom, um momento especial, depois foram se percebendo que estavam erradas, se desencantando, ou foram sendo criticadas e foram recuando. Mas eu acho o seguinte, é um período muito curto. No período da ditadura militar, é um período de 3, 4 anos. E no período do Getúlio, do Estado Novo, também é um período de 4 anos por aí, porque a partir de 42, com a entrada, com a guerra, não a entrada do Brasil na guerra, mas também com a entrada do Brasil na guerra, com a guerra, a luta política começa a se dar em torno da entrada do Brasil na guerra. No início, nosso grande timoneiro Getúlio vai nos liderar na guerra, daqui a pouco a democracia, que é o mais importante, precisamos lutar pela democracia. Ou seja, naturalmente, a sociedade vai encontrando os mecanismos para se expressar. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o jornalista Franklin Martins. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o jornalista Franklin Martins. Têm chegado várias perguntas pela internet, eu vou fazer uma pergunta. Nuno Nunes pergunta: alguma música influenciou na decisão de organizar o sequestro do embaixador norte-americano? Teve alguma influência, alguma coisa que eu via? Teve alguma coisa assim? Ou passou ao largo aí? Ele pergunta assim: música influenciou essa decisão ao aderir a um fato histórico? Não teve nenhuma música que me levasse a... É claro que a música como um conjunto, primeiro, antes de 64,
eu já tinha uma atividade política, eu era muito jovem ainda, 14 anos, entende? Mas eu apoiava as reformas, acreditava que o Brasil estava vivendo um momento espetacular. Vem o golpe, para mim, uma frustração, uma decepção muito grande. Eu comecei logo a reorganizar o movimento secundarista, tudo isso. E a resistência cultural tem uma importância muito grande nos anos 64, 65 até 68. E a música em particular teve. Então eu sou fruto um pouco daquele clima da resistência cultural e da resistência musical. Mas eu não teve nenhuma música assim que me influenciasse. Se eu pudesse dizer assim, que é uma música que me marcou muito, que está no livro, é uma música de antes de 64, que é feita pelo Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC da UNE, que é Subdesenvolvido, Canção do Subdesenvolvido. Daí Toledo cantava. Não, e que foi a cantar. É o seguinte, eu acho que aquilo me influenciava, mas o que me levou? Eu acho que o que me levou a lutar contra a ditadura foi uma compreensão de que eu acho que debaixo da opressão a gente não deve se submeter nunca. Não foi a música, é uma coisa mais... Ô, Franklin, queria voltar agora ao que acabou gerando 64, que foi os anos do governo Getúlio, os anos que ele foi eleito democraticamente. Como é que foi aquele momento da música na política? Porque você tem uma oposição forte querendo derrubar o presidente e você tem uma popularidade dele, né, que certamente estava nos movimentos populares. Como é que foi esse embate na cultura? O segundo governo do Getúlio é um governo democrático, nacionalista, e que tem uma agenda de construção de um processo desenvolvimentista no país com a construção das ferramentas básicas do Estado. O BNDES começa aí, a Petrobras começa aí, o projeto da Eletrobras começa aí, e sofre uma resistência monumental da parte dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, que não aceitavam uma coisa, entende? Que o voto decidisse para onde ia o país. Porque a grande característica do Brasil a partir de 45 é que nós passamos a viver uma democracia de massas, ainda incipiente, mas nós começamos a viver. Um dado importante. Na eleição Júlio Prestes contra Getúlio, em 1930, votaram 1.800.000 brasileiros. Na eleição que saiu eleito Dutra, votaram 6,5 milhões. Num espaço de 15 anos. A população do Brasil não multiplicou por 4. O que houve é o seguinte, primeiro, o voto feminino, foi a primeira vez que as mulheres votaram, mas também os trabalhadores começaram a se alistar para votar. Quer dizer, então você tem uma entrada do trabalhador na vida nacional. Os setores conservadores reagem muito mal a isso. O Carlos Lacerda, que era quem vocalizava isso, dizia que não se podia deixar o Getúlio tomar posse, e se ele tomasse posse, devia ser derrubado, devia ter um golpe. Não prospera. Mas em 54 há uma tentativa de derrubada do Getúlio que é abortada pelo gesto do presidente se suicidar. Entende? A primeira tentativa de golpe, mas tem uma segunda tentativa de golpe, que você citou naquela primeira música, que é a tentativa de impedir a posse do Juscelino. Nós temos uma terceira que é para impedir a posse do Jango quando tem a renúncia do Jango. Então, e depois tem o golpe de 64. Reparação, num período de 10 anos, nós temos 4 tentativas de golpe. Inclusive o capítulo do meu livro sobre isso é Anos Dourados, mas nem tanto. Porque eram anos de uma grande, vamos dizer, efervescência política, democrática, cultural, de modernidade, de desenvolvimentismo, mas, ao mesmo tempo, anos em que os setores conservadores não aceitavam que o voto decidisse os rumos do país. E vinha denúncia aí nas músicas dessa tentativa de golpe? Claro. Você lembra de algumas? Não, essa que ele citou se refere ao golpe... mas tem outras. Não, mas você tem o suicídio do Getúlio, ele provoca... Estão reunidas aí cerca de 15 músicas, entende? Que é curioso, você não tem uma música sobre o atentado ao Lacerda da Rua Toneleiros. Por que não tem? Porque sempre tem uma música sobre tudo. Porque 17 dias depois, o Getúlio se mata. Então esse fato é muito mais forte que todo o resto. E tem cerca de 15 músicas belíssimas, músicas fortíssimas, de todos os gêneros, entende? Mostra-se, e como você vai ter depois, na questão do Jango, campanha da legalidade. Né? E quando veio o golpe de Estado militar de 64, é curiosíssimo. Eu só encontrei uma música saudando o golpe militar que durou pouco, que era de Nelson Ferreira. Nelson Ferreira, que é um dos maiores nomes da música popular brasileira, o maior nome do frevo, uma pessoa que eu tenho uma admiração como um músico espetacular. Ele faz uma marcha saudando o Marechal Castelo, entende?
que ele nunca depois botou em nenhum disco. Aquilo saiu num compacto e ele não Nunca botou mais. mais nenhum. Escondeu, disfarçou. Ele não botou em lugar nenhum porque pegou mal, entende? Mas a música, o golpe militar não teve grandes saudações, ao contrário. Logo em seguida já tem música contra. Vamos ouvir o Irlan Rocha, crítico musical e jornalista do Correio Brasiliense. Ele gravou uma pergunta. Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda, vencedora do Festival Internacional da Canção de 1968, foi vaiada pelo público no Maracanãzinho. A maioria queria vencedora, para não dizer que eu não falei das flores de Geraldo Vandré, por seu conteúdo político. Mas, em Sabiá, na letra da canção, que é cheia de lirismo, havia também uma certa contundência em relação à ditadura militar. O que você acha disso, Frank? Olha, primeiro o Você estava seguinte, o presente, você estava enfrentamento... presente ali no Maracanãzinho, Não, no Rio de não, Janeiro. não. Mas você estava ali, né? Mas não estava presente Tá. aí. Minha praia não era exatamente a de ir para festival. Então, esse enfrentamento que teve entre Caminhando e Sabiá e tal, isso está dentro de um clima da época onde as pessoas queriam as músicas mais contundentes contra o regime, etc. E tal. A juventude queria. E tem muitas pessoas, como o próprio Nan falou, que acham que Sabiá era uma música política. Eu, por exemplo, não botei no livro. Eu não acho que Sabiá é uma música política. Ela não é uma música sobre o exílio. O exílio não era ainda uma questão na agenda como vai se tornar depois em 69. não é. A música é de 68. Aí você pode dizer, sim, mas o Jango já estava exilado, o Brizola já estava exilado, o Arraes já estava exilado. É verdade. Mas ela não foi feita com esse tinha o caráter, AI-5 entendeu? ainda, né? Não, pelo menos é a minha interpretação. Evidentemente pode ser discutida, mas eu acho que Sabiá é uma música belíssima, é uma música maravilhosa, mas ela não é uma música sobre política, embora música sobre política é muito relativo. Tem músicas que não são sobre política e acabam virando porque são entendidas com isso. Quer ver, Carcará não tem nada sobre política. Carcará é uma música sobre um ave de rapina, sobre um gavião que existe no Nordeste. Mas com aqueles versos, Carcará não vai morrer de fome, ele pega, mata e come, aquilo parecia o quê? Um canto de resistência e de enfrentamento frontal com a ditadura. Entende? Então, as músicas, às vezes, a forma que o público recebe a música é que faz elas terem uma conotação política. Naquela época, Sabiá não teve, por parte do público, a ideia de que era uma música política. Ó, eu queria fazer uma pergunta que veio pela internet, pelo Facebook, de Matilda Rocha. Ela quer saber a sua opinião sobre uma parte importante da tua música brasileira, que inclui o funk, que inclui o rap, que são coisas representativas da periferia e que nós sabemos que muitos são vítimas de um preconceito muito acentuado. Esse tipo de preconceito que a gente vê hoje existiu no passado? Hoje a gente está assistindo porque tem uma certa melhoria na condição da população negra? Também você tem uma elevação do preconceito? Como é que você está vendo isso? Primeiro é o seguinte, o samba também sofreu preconceito, o machiste também sofreu preconceito. Tudo que veio do povo, de um modo geral, a música caipira sofreu preconceitos monumentais. Tudo que veio do povo, as elites esnobam aquilo um pouco. E depois acabam vendo que o mundo é melhor quando elas se adaptam àquela contribuição e passam a trabalhar em cima disso. Elas descobrem que podiam ser felizes e não sabiam. Mas é o seguinte, o preconceito sempre existiu. Eu acho que a pergunta é muito interessante porque eu acho que existe uma mudança muito significativa dos gêneros que lidam com a música sobre política no Brasil. Entende? Até 70, a década de 70, começo da década de 80, a MPB era praticamente tudo, era MPB, que é uma coisa genérica, que não é preciso o termo, né? Já no final dos anos 70, começo dos anos 80, o rock começa a vir com muita força. E até 90 e pouquinho, o rock é muito forte. Com Cazuza e... Cazuza, Lobão, Titãs, Sim, tem de tudo. Mas não é um pouquinho, eu diria o seguinte, 30%, 40% das músicas sobre política nesse período é o rock. Entende? Já
A partir de 90 e pouco, e o rap começa a aparecer ali em 80 e pouco, 80 e tanto, desculpa, 88, 89, por aí. A partir de 90 e pouco, o rock desaparece, some, e quem que passa a ser os gêneros que lidam com a música sociopolítica? É o funk, é o rap, é o samba reggae e o reggae, o repente que vive um revival, as músicas de humor e um samba mais contestatório. E tem uma característica diferente, eles não estão mais só fazendo a crônica da política, eles também fazem. Mas eles expressam o que eu chamo de uma bronca social contra a discriminação. Ele não está criticando esse e aquele aspecto. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho vez nesse país e eu não aceito mais não ter vez nesse país e esse sistema é imundo e eu vou lutar contra ele. É uma música que bate de frente. Muito mais, né? É muito mais frontal. Você acha que assim como a MPB predominou nos anos 60, no combate ao regime militar e tal, o rap e o funk dão um tom da cena política hoje em dia? Olha, eu não estudei, meu trabalho termina em 2002, mas eu te diria o seguinte: de 90 a 2002, sem dúvida, e eu acredito que isso se mantém, mas eu não estou querendo afirmar porque eu não estudei, entende? Não pesquisei, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o rap, o funk, o samba reggae, o axé também, tudo isso, todas essas manifestações que, na verdade, estão reivindicando o povo da periferia, estão reivindicando o negro que não aceita mais a discriminação racial, a falta de oportunidade. A mim, eu cobri como jornalista esse período da década de 90 e eu tomei um susto na minha pesquisa, eu não tinha ideia da intensidade, da dimensão da bronca social existente na sociedade contra a injustiça, contra a opressão, contra a falta de oportunidade, contra o racismo, contra a repressão policial dirigida contra o preto e o pobre, e a prostituta. Eu não tinha ideia da intensidade, porque você pega as músicas, é algo impressionante. A sensação que dá... também a música sertaneja tem a mesma característica na época, entende? Quer dizer, a gente acha que música sertaneja não fala sobre problema social. Tem várias músicas sertanejas, várias músicas caipira fortíssimas. Só para concluir, assim, a sensação que eu tenho é o seguinte: se o Brasil não tivesse feito uma inflexão política em 2002 que promovesse a entrada na agenda do país do crescimento econômico, da geração de empregos, geração de oportunidade e a inclusão social, nós teríamos uma explosão dentro do país. Franklin, eu fico curioso em saber, porque esse período de 90, que surge o rap e tal, é um momento também que o CD vira quase que um produto caseiro. Né? Esses movimentos todos estão na periferia e não tem espaço nas rádios, não tem espaço nos grandes veículos de comunicação e se transmitem muito mais no contato pessoal nas cidades e nos bairros. Como é que você fez essa pesquisa? Porque daí deve ser difícil você encontrar esse material todo e levantar esse material. Sem dúvida. Olha, eu diria o seguinte: até 1990, por aí, eu acho que é uma pesquisa exaustiva. Não estou dizendo que está tudo ali. Vai ter sempre coisas importantes que escaparam à pesquisa, ou por erro, ou porque eu não cheguei e tal. Mas eu diria o seguinte: a pesquisa ela é sistematicamente consistente. A partir de 1990, que basicamente é o último capítulo do livro, que vai de 94 a 2002, eu diria que é mais uma antologia, porque é impossível você fazer uma pesquisa pelas razões que você apontou. A fragmentação da indústria fonográfica, a quantidade de selos independentes, de gravadora, de garagem, é uma coisa tal que é impossível você ter acesso a tudo isso. Você sabe que todo mundo... Por exemplo, pessoal do rap. Eu conversei com pessoas do rap, quais foram os conjuntos mais importantes. Fui lá, ouvi. Aí eu poderia ter, de um determinado conjunto, às vezes, 8 músicas. Eu escolhi 2. Ela tem um caráter mais de antologia, entende? E só para mostrar como a transformação é importante, tem um CD dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, ele vendeu 1.800.000 cópias. Não foi pelo mainstream, entende? É uma coisa impressionante isso. Isso é disco de diamante, vendeu. E não foi o único caso, ele é o caso mais famoso. Mas mostra o quê? Se criou um circuito de produção e de comercialização que foi muito além da estrutura tradicional, num momento onde a indústria fonográfica estava entrando em crise ao mesmo tempo, com a fragmentação. Uma coisa que impressiona no livro, voltando um pouco a uma outra época, mas que é interessante, você fala muito da música sertaneja, e fala da importância dela, é interessante.
Mas uma coisa que, para mim, foi chocante descobrir, que havia uma frase dos nossos queridos Alvarenga e Ranchinho, que eu ouvia muito, que eu gostava muito, que tinha na casa dos meus pais, era uma delícia. Mas uma música que tem uma frase absolutamente antissemita. A frase é a seguinte: Hitler é muito religioso, pois não gosta de judeus. Assim, você imagina que você ficou chocado também? E como eu tenho a impressão que essa música é de 37, 38. Isso, tá bom, ainda não é quando não havia ainda uma compreensão muito grande do que era o nazismo e do que era o antissemitismo. Entende? Ou seja, então, eu até observo isso no livro, eles pegam para um lado religioso aquilo que era basicamente uma discriminação. Entende? E Alvarenga e Ranchinho expressavam coisas que surgiam na sociedade, não eram ideólogos, teóricos, etc. Entende? Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante, que você vai vendo pela música, às vezes, a história dos preconceitos. E você vai vendo como certos preconceitos vão diminuindo com o tempo ou vão se fortalecendo também com o tempo. E a música caipira, em particular, eu acho que é de uma riqueza extraordinária, extraordinária. A música é interessante, a primeira produção independente do Brasil foi de música caipira. Em 1929, o Cornélio Pires, que tinha uma companhia que percorria o interior de São Paulo, Paraná, contando causos e cantando música, moda de viola, toadas, etc. Ele vai a uma gravadora e diz: eu quero que você imprima, prense os discos para mim. Os caras dizem: você não tem público para isso. Ele disse: eu pago. Mas é muito dinheiro. Botaram um preço lá em cima, e ele foi lá, arranjou um dinheiro e mandou imprimir 5 mil de cada disco daqueles, eram acho que 5 discos. E saiu vendendo. Ele disse: eu quero um selo com a minha cor e eu é que vou vender. E vendeu que nem pão quente. Moral da história, as gravadoras todas, um ano depois, todas tinham dupla caipira. A Revolução de 30. Quem conta melhor a Revolução de 30 é a música caipira. Quem? Tá? E tem uma dupla, Mãe de Sorocabinha, que eles gravavam em duas gravadoras. Numa eles eram Mãe de Sorocabinha, na outra eles eram Olegário e Lourenço. Gravavam com os nomes verdadeiros. E eles têm 4 músicas. Na primeira é Paulista e Gaúcho, botando a confrontação. No segundo é o Júlio Prestes ganhou a eleição, vamos aceitar o resultado. Na terceira eles já estão no trem com Getúlio Vargas ao lado da Revolução. E na quarta, saudando Isidoro Dias Lopes, que era o grande herói paulista da Revolução de 24, do tenentismo, etc. E tal. Então é uma história em tempo real, contada pela mesma dupla. Durante um ano, eles contam a história da Revolução de 30. Mas também Cornélio Pires tem outras músicas, outras pessoas têm. A música caipira é de uma riqueza extraordinária no relato de fatos comportamentais políticos, porque é uma música que, desde o seu início, conta história. E muito parecido com o Repente no Nordeste, que conta história. O jingle de campanha, qual a importância dele? Porque no Brasil tem bons jingles de campanha, né? O do Jânio Quadros, com Varre, Vassourinha, o do Lula lá, enfim... Você passa por isso também, né? Ele tem um impacto nas eleições, na democracia, o jingle? Não, sem dúvida. Eu acho o seguinte, jingle mesmo, ou música de campanha, começa a partir de 45, quando começamos a ter uma democracia de massa. O Brigadeiro tem umas 3 ou 4 músicas, mas ainda é uma coisa meio tipo hino, meio assim e tal. 50, o Getúlio tem uma produção musical espetacular. 55, o Adhemar de Barros tem uma produção, é a campanha musicalmente mais bacana da história brasileira. Ele contratou os melhores artistas, eles todos assinaram com pseudônimos, há cerca de 20 músicas gravadas por uma gravadora chamada Propago, mas todos os grandes da época... Propago. Na verdade, todos os grandes nomes da música popular, todos ou quase todos, estavam, todos os gêneros, para todas as áreas, é de uma riqueza extraordinária. Ele perdeu as eleições, mas ganhou a disputa musical. A partir daí, você vai ter em 60 uma disputa musical do Jânio, por um lado, o Lote, que também tem uma campanha muito rica, o Jango, que tem uma campanha muito rica, disputando para... Rica, que eu digo musicalmente. Entende? E depois você tem os jingles. Agora, o meu livro não é sobre jingle. O jingle entra. Eu diria o seguinte, os jingles devem dar de 5%, estourando 10% das composições que estão catalogadas aí, que estão registradas e que podem ser ouvidas, porque tem um site que não... você entra no site, não precisa comprar o livro, qualquer pessoa pode entrar. O site para as pessoas, você lembra? Quem foi que inventou o Brasil.com. Você entra lá, pode ouvir as músicas, as que já estão em domínio público, dá para ouvir na íntegra, no momento está com umas 700 e tantas músicas, quando sair o terceiro volume estarão 1.100 e poucas.
na íntegra quando estão em domínio público, quando não estão um trecho que dá uma ideia da música, que é o que é possível fazer. Eu queria que você falasse de um samba que você cita no período, me parece, da transição democrática, não sei se já é direta já, mas é porque você tinha ali Tancredo e Paulo Maluf. Mas o samba citado nessa época é Uma Mulher na Presidência. Se por acaso acontecer uma mulher na presidência, e 30 anos depois o Brasil elegeu uma mulher, né? Em que contexto que foi composto aquele samba? Eu acho que é uma brincadeira, de certa forma, porque não estava colocado na época de uma mulher chegar à presidência. Não havia nenhum nome que você pudesse chegar e dizer assim, tem uma mulher líder política e tal. É no período justamente da luta pelas diretas. Entende? Então, o Aniceto do Império, que é um sambista extraordinário, etc., ele faz essa música e diz que se um dia uma mulher chegar na presidência, que sapiência, porque ele acha que a mulher vai lidar melhor com os problemas do que os homens, etc. E tal. Mas eu acho que é mais uma incursão que ele faz. Eu acho que não está ligado a nenhum fato, a não ser o fato de que havia um clamor nacional, entende? Pela democracia, que se simbolizava na necessidade de se eleger pelo voto direto do presidente da República. Franklin, existe aqui uma pesquisa que acho que é tão importante quanto o material que se levantou, que é a iconografia do livro, né? São quase 1000 imagens, né? Como é que você fez esse trabalho? Eu imagino que para ter 1000 imagens você deve ter selecionado entre 4.000 imagens. Como é que você fez a seleção? E eu acho até que é importante, porque é um documento, né, quase. Não é a seleção não é minha. A iconografia é do Vladimir Saqueta, que é talvez um dos melhores nomes, um dos principais nomes nessa área de iconografia no Brasil. É um trabalho maravilhoso o trabalho que ele faz. Então, eu não sei quantas fotografias, porque ele me entregou o trabalho e ele disse, e aí, o que você quer? Como tá ótimo. Eu não tive nada a observar em relação ao trabalho dele, que é de uma riqueza, porque aí entram fotos fantásticas, fotos de época, entram cartazes, entram capas de disco no CDs e LPs no período mais recente. Você tem reproduções de jornais, entende? Quer dizer, eu acho que é um trabalho belíssimo que dá uma informação, agrega uma informação muito forte ao texto e às músicas também. Tem a também. exposição, inclusive, né? Então é só pegar a dica aí, né? Essa exposição pode ser vista? Tem em São Paulo uma exposição no Instituto Tomiotaki, a música conta a história da República, canta a República, é isso, e ela depois vai para o Rio, depois vai para Brasília. Franklin, eu queria entender uma coisa. Então, você fez uma pesquisa que durou 18 anos. Nesses 18 anos você seguiu trabalhando, você foi até ministro, tudo. Né? Vamos dizer assim, como é que faz uma pesquisa de 18 anos? Como é que era assim? Porque, pelo visto, pesquisou mesmo. Como é que era isso aí? Foi falar com rappers? Eu não pesquisei 18 anos. Eu comecei a 18 anos. Tá. Na verdade, eu pesquisei e trabalhei em torno de 14 anos, porque o período que eu estava no governo eu não mexi com isso. Tá. Então, quando é que eu mexia? Fim de semana, de noite, ou de dia, que era às vezes quando eu tinha e tal. E depois que eu saí do governo, eu me dedico a isso de uma forma mais concentrada, ou eu vou ficar carregando esse negócio. Porque isso começou, eu tinha um site na internet. Você tinha um site que todo mundo falava, quer ouvir música de política? Então, eu tinha um site na internet que eu comecei em 1997, Conexão Política. E eu botei lá um negócio que no início era pegando trechos de discurso com a voz dos líderes políticos do Brasil, para que as pessoas pudessem ouvir. Pô, fui botando música e aí fui vendo a quantidade de músicas interessantes que tinha. Fui pesquisando, fui conhecendo gente, a internet me permitiu conhecer um monte de pessoas e armar uma rede de parceiros, entende, dentro disso. Depois eu fui lendo muito livro, depois eu fui entrevistando gente. Então, é o seguinte, aquilo começou com uma curiosidade, virou um hobby, depois virou uma cachaça e desembocou nesses 3 livros agora. Então, e por que você parou em 2002? Porque eu tinha que parar em algum momento. É impossível a gente continuar. Eu achei que dá um século, 1902 a 2002, na verdade não são 100 anos, são 101, mas pega o século XX e eu tinha que parar em algum momento. E havia uma questão política também. Eu fui ministro do Lula, entende? Eu achei que se eu terminando de quando o Lula vence a eleição, eu não estou entrando num terreno que está menos do caráter de história e está mais numa coisa política. Embora diga a vocês o seguinte, continuou a haver música sobre os fatos políticos
Depois, eu não pesquisei, mas você tem música sobre Mensalão. Você tem agora uma música sobre a Lava Jato feita pelo Juca Chaves. Mas como você tem música sobre a bolinha de papel na careca do Serra, você tem música sobre o volume morto da Cantareira, você tem música sobre o incômodo da classe média com a ascensão social dos mais pobres, você tem música sobre o incômodo das donas de casa com o fato das domésticas terem conquistado o direito, você continua tendo música sobre tudo. Franklin, Rui Souza manda pelo Facebook uma pergunta que tem a ver com o que você está falando. O senhor acha que os músicos ficaram menos engajados ou estão iguais? Não, eu acho o seguinte, cada momento é um momento. De modo geral, os músicos no Brasil não são engajados, entende? Eles fazem música. E fazem música com a característica da música no Brasil, que tem música romântica, tem música instrumental, tem muito, mas tem músicas sobre costumes, o que eu me referia da crônica. Em alguns momentos, os músicos, compositores, também cantores, etc., intérpretes, eles têm uma postura mais engajada, mais militante. Na ditadura militar foi isso. Hoje em dia, eu diria que quem predomina na música popular tem uma postura tão engajada quanto na época da ditadura. Só que é com outro público. Não é um público basicamente de classe média. É um público de periferia, de favela. O rap, o funk, o samba reggae, o axé, essas coisas todas elas estão expressando uma bronca social e uma confrontação política com o sistema. É engajado para burro, entende? Da mesma forma que na ditadura, só que estão se referindo a momentos diferentes, com bases sociais diferentes. Quer dizer, o engajamento que a gente vê hoje é praticamente aquele engajamento que a classe média não vê, porque fica na periferia, ela vê se ela procurar, não está chegando a ela. Mas eu acho também que tem uma parte da classe média que gosta muito de rap. Tem uma parte da classe média que gosta muito de funk. Às vezes, os vovôs da classe média não gostam, mas a garotada gosta muito, entende? É aquele negócio da música do Chico, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Né? Eu acho que no caso do rap, tem muita gente na classe média que não gosta, mas que o filho e a filha gostam. É verdade. Bem, nós queremos agradecer o nosso convidado de hoje, o jornalista Franklin Martins, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Andréa Jubê e a Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos aqui um novo encontro marcado, às 10 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!